Ela parecia mais uma sem-teto do que uma passageira de primeira classe. As risadas zombeteiras ecoaram do outro lado do corredor, quando Anna Miller puxou o capuz do moletom sobre a cabeça, cochilando no assento 12C. Para os passageiros, ela não passava de uma sombra pálida e comum. Mas horas depois, quando o interfone soou. Há um piloto a bordo. O pânico tomou conta da cabine. Ninguém se levantou. Anna abriu os olhos. Ergueu-se de seu assento. Com uma única frase, congelou a todos. Eu pilotei a F-18. Leve-me para a cabine de comando. Antes que revelasse a verdade arrepiante. Night Viper 12. A piloto declarada morta há muito tempo estava viva naquele voo. O avião era internacional. Um red-eye cortando a noite a 13.600 pés, vindo de Londres rumo a Nova York. A cabine executiva vibrava em um zumbido de riqueza discreta. Homens internos sob medida digitando em laptops. Mulheres de lenços de seda deslizando os dedos em celulares. Um político nos fundos bebendo bourbon como se fosse obrigação. Anna sentava-se na janela, com o jeans desbotado enfiado debaixo do corpo, os tênis gastos e riscados, os cadarços desfiados nas pontas. Seu moletom cinza, puído nos punhos, pendia frouxo em sua silhueta frágil. Nenhuma maquiagem tocava seu rosto, e o cabelo escuro estava preso em um coque bagunçado, alguns fios soltos caindo. Fones baratos pendiam em seu pescoço, do tipo comprado num posto de gasolina por alguns trocados. Parecia ter entrado na cabine errada. E os passageiros notaram. Seus olhares eram cortantes, como se a presença dela fosse uma afronta pessoal a um mundo meticulosamente curado. A garotinha do assento 12B, de 6 anos, com tranças e uma mochila de unicórnio, coloria um desenho de pônei, os lápis de cera espalhados na mesinha. Sua mãe, Ellen, com um corte de cabelo elegante e um colar de pérolas que gritava dinheiro antigo. Mantinha um sorriso contido enquanto observava a filha, Lily. Quando o copo de água de Lily tombou, molhando a manga de Anna, Ellen arfou. Oh, querida, cuidado! Ela pegou um guardanapo e secou o moletom de Anna. Seu pedido de desculpas foi rápido, quase apressado demais. E seus olhos percorreram as roupas de Anna, os lábios se comprimindo levemente. Do outro lado do corredor, um homem de terno risca de giz, Richard Hall, inclinou-se para o colega, um rapaz mais novo com um Rolex. Ela parece mais uma mendiga do que de primeira classe. Seu colega Derek riu, ajustando a gravata. Provavelmente usou pontos. Impossível ser cliente pagante. Anna não se moveu. Apenas puxou a manga úmida para mais perto, os dedos roçando o tecido gasto, e se inclinou em direção à janela. Os olhos semicerrados. A respiração estável, como se as risadas não a tivessem atingido. Mas sua mão descansava sobre a pequena mochila debaixo do assento, e por um momento seus dedos apertaram a alça, um lampejo de tensão no gesto. O comissário de bordo, Josh, um jovem de uniforme impecável e sorriso treinado, passou e seus olhos pousaram nos fones de Anna. A sobrancelha arqueou por um segundo, mas o suficiente para revelar o que pensava. Ela não pertencia àquele lugar. Não entre a elite, não naquela cabine de poder e privilégio. Ellen olhou para Lily e depois para Anna, a voz suave mas pontuada. Ela está bem, querida. Só está descansando. Lily, com o giz parado no ar, sussurrou. Por que a jaqueta dela é tão velha? Ellen a silenciou, mas a pergunta permaneceu sem resposta, pesada no ar. Um homem de blazer azul marinho, cabelo penteado para trás, estava uma fileira à frente, com o laptop aberto em uma planilha. Virou-se para a passageira ao lado, uma mulher de brincos de diamante, e murmurou. Aposto que ela é caso de caridade. Algum sorteio da companhia para os menos afortunados. A mulher sorriu, os brincos brilhando sob a luz, e assentiu. Isso explica os tênis. Parecem ter passado por uma guerra. A risada deles foi baixa, mas suficiente para cortar o zumbido da cabine. Os dedos de Anna pararam sobre a mochila, o polegar roçando um pequeno patch desbotado costurado na lateral. Um par de asas cruzadas com uma espada,
quase imperceptível, a menos que se soubesse o que significava. Ela se mexeu levemente, o ombro pressionando a janela, o rosto escondido na sombra do capuz. As luzes da cabine se apagaram e os passageiros se acomodaram em suas rotinas, alheios ao peso daquele pet, a história que ele carregava. O ambiente se estabilizou em um ritmo silencioso. O ronco dos motores misturando-se ao tilintar de copos e ao farfalhar de jornais. Uma mulher de blazer vermelho, Claire Donovan, socialite com 1 milhão de seguidores no X, sentava 2 fileiras à frente, folheando uma revista de moda com um sorriso enviesado. Ela se inclinou em direção ao companheiro de assento, Mark Ellison, um CEO do setor de tecnologia em um suéter de cachemira, o relógio dourado brilhando sob as luzes. Aposto que ela está na seção errada, sussurrou Claire, a voz afiada. Olha esses tênis. Mark assentiu, bebendo seu vinho. Alguém deveria avisá-la. Isto não é classe econômica. Seu tom transbordava diversão. Alguns outros passageiros ouviram, virando a cabeça para encarar Ana, os sorrisos finos e cruéis. Ana permaneceu imóvel, o capuz puxado para baixo, os olhos fixos na janela escura, o reflexo da cabine cintilando em seu rosto. Para eles, ela não era nada. Uma sombra, uma ninguém, alguém que não sabia o seu lugar. Lily não parava de lançar olhares para Ana, as pequenas mãos apertando o livro de colorir. Aproximou-se de Ellen e sussurrou. Ela é legal, mamãe. Não ficou brava por causa da água. Ellen forçou um sorriso, acariciando a cabeça da filha. Mas seus olhos permaneceram em Ana, um misto de pena e desconforto. A mão de Ana voltou à mochila, os dedos traçando o pet das asas e da espada. Seus lábios se comprimiram por um segundo, depois relaxaram. O avião seguia seu curso, os passageiros perdidos em seus próprios mundos, sem perceber o peso que Ana carregava. Do outro lado do corredor, uma mulher de saia sob medida, a advogada corporativa chamada Susan Grayson, ajustou os óculos e sussurrou para sua assistente. Provavelmente é alguma estagiária que teve sorte com um bilhete gratuito. A assistente assentiu, reprimindo uma risada. O julgamento espalhava-se como ondas, cada passageiro acrescentando sua própria farpa, suas vozes tecendo uma rede de desprezo ao redor da figura silenciosa de Ana. Se essa história está te atingindo onde dói, talvez você também tenha sentido esses olhares, ouvido esses sussurros, sido julgado por algo tão pequeno quanto o que veste. Pode me fazer um favor rápido? Pegue seu celular, aperte o botão de curtir, deixe um comentário e se inscreva no canal. Significa tudo compartilhar esses momentos com você, caminhar pela dor e pela força juntos. Certo, vamos continuar. O avião entrou em uma bolsa de turbulência. Um solavanco brusco que fez os compartimentos tremerem e algumas bebidas se derramarem. Os passageiros engasgaram, agarrando os apoios de braço, mas logo o momento passou e a cabine relaxou. Richard Holt voltou ao laptop, resmungando sobre e-mails atrasados. Claire Donovan tirou uma selfie, inclinando o telefone para capturar o luxo da cabine. O político no fundo, o senador Harold Vance, sorveu o bourbon, os olhos percorrendo os passageiros, como se os avaliasse. Ana ficou imóvel, o capuz baixo, a respiração lenta e constante. Lily começou a cantarolar suavemente, o giz riscando um novo desenho. Um avião voando entre as nuvens. A mão de Ana repousava no apoio de braço, os dedos batendo de leve, quase imperceptíveis, como se contassem algo que só ela podia ouvir. O ritmo era firme, trêngado, como o de uma piloto revisando a lista de checagem antes da decolagem. Um homem de terno de linho, o rosto bronzeado de uma recente viagem de iate, inclinou-se para Richard Holt. Você acha que ela é uma dessas viajantes econômicas que se esgueirou para cá? A voz foi alta o suficiente para provocar algumas risadas. Richard sorriu, fechando o laptop com um estalo. Provavelmente. Olha essa mochila. Já vi melhores num brechó. A gargalhada se espalhou, um zumbido baixo de concordância pelos assentos próximos. Os dedos de Ana pararam de bater. Ela puxou a mochila para mais perto, um movimento lento, deliberado. Um pequeno chaveiro pendia do zíper. Um jato de metal não maior que uma moeda,
brilhando fracamente sob a luz da cabine. Ela o escondeu, o rosto ainda encoberto pelo capuz, mas os ombros ficaram tensos, perceptíveis. O homem do terno de linho não percebeu. Já havia voltado ao celular deslizando fotos de sua viagem, alheio ao peso de suas palavras. O zumbido do avião aumentou por um momento, os motores forçando, depois estabilizando. Uma mulher de lenço de seda, o perfume forte no ar, virou-se para o marido. Um banqueiro de lenço no bolso. Não entendo por que deixam pessoas como ela na classe executiva. Disse, a voz cortante como vidro. Diminui toda a experiência. O marido assentiu, ajustando os punhos da camisa. Os padrões estão caindo, murmurou. No assento, a mão de Ana parou no zíper da mochila, onde um pequeno rasgo no tecido deixava entrever um pedaço de papel dobrado, amarelado nas bordas. Ela fechou o zíper, o gesto preciso, e recostou a cabeça, os olhos fixos na janela. As luzes da cabine refletiam seu rosto. Expressão calma, mas o maxilar tenso, como se contivesse algo. Os passageiros não perceberam. Suas vozes seguiam num zumbido de julgamento, cada palavra somando-se ao peso que Ana carregava em silêncio. Então, o interfone estalou. A voz aguda e urgente. Atenção, aqui é o capitão. Precisamos de assistência médica, ou de pilotagem imediata. Há um piloto a bordo? As palavras cortaram a cabine como uma lâmina. Por um momento, ninguém se moveu. Então o caos explodiu. As pessoas se contorciam nos assentos, as vozes subiam em um zumbido frenético. Richard Holt bateu o laptop, o rosto pálido. Mas que diabos isso significa? Murmurou. Claire Donovan deixou o celular cair, a mão trêmula. Isso não está acontecendo, sussurrou. O senador Vance pousou o copo, o maxilar duro, mas não se moveu. Ellen puxou Lily para perto, a voz trêmula. Está tudo bem, mão querida. Vai ficar tudo bem. Mas os olhos estavam arregalados, percorrendo a cabine. Josh correu pelo corredor, o rosto sem cor. Há um médico ou piloto aqui? Gritou, a voz quebrando em pânico. Alguém, por favor! Ninguém se levantou. O ar parecia denso, a cabine encolhendo sob o peso do medo. Ana se moveu no assento do IC. Seus olhos se abriram devagar e firmes, como se já esperasse por isso. Sentou-se, puxando o capuz para baixo, os gestos calmos, deliberados. Ela alcançou a mochila, abriu o zíper e puxou um pequeno pedaço de papel dobrado. Guardou-o no bolso, os dedos roçando o pet das asas e da espada. Então se levantou, os tênis fazendo pouco ruído no carpete do corredor. Richard Holt a viu e zombou. Não me diga que ela acha que pode ajudar. Sua voz foi alta o suficiente para todos ouvirem. Claire Donovan soltou uma risada aguda, o batom borrado de tanto morder os lábios de nervosa. Aquela garota provavelmente nem sabe dirigir um carro. Mark Ellison inclinou-se para a frente, o relógio brilhando sob a luz. Não piore as coisas, querida. Isso não é um jogo. Lily agarrou Tibby e o braço da mãe, a vozinha baixa. Por que eles estão sendo maldosos? Ellen não respondeu. Os olhos fixos em Ana, um lampejo de dúvida em seu olhar. Um homem de camisa polo, o rosto vermelho de tanto vinho, levantou-se bloqueando o caminho de Ana. Sente-se, garota. Vai piorar as coisas para todos. Os passageiros ao redor assentiram, os murmúrios crescendo em um coro de descrença e desprezo. Ana parou. Seus olhos encontrando os dele por um instante. Não falou, mas o olhar era firme, inquebrável, como se o atravessasse. O homem vacilou, recuando, a coragem desmoronando diante do silêncio dela. Ana seguiu em frente, os passos medidos, a mochila pendurada em um ombro. Josh, o comissário, hesitou, os olhos indo dos tênis ao moletom dela. Senhora, por favor, precisamos de alguém qualificado. Sua voz estava tensa. Susan Grayson gritou das duas fileiras atrás, os óculos brilhando. Dormiu o voo inteiro e agora quer ser heroína. A risada que se seguiu foi cruel, cortante,
rolando pelos assentos como uma onda. Ana não olhou para eles. Entrou no corredor, os ombros retos, o rosto indecifrável. Uma mulher de casaco de cachemira e bolsa com iniciais douradas inclinou-se para a amiga e cochichou alto o suficiente para Ana ouvir. Ela é delirante. Acha que é estrela de filme de ação. A amiga riu, ajustando a pulseira de diamantes. A mão de Ana apertou a alça da mochila por um instante, depois relaxou. Ela olhou para Josh e disse em voz baixa, porém clara: Eu pilotei F-18. F-18, leve-me para a cabine de comando. As palavras atingiram a cabine como uma onda de choque. As risadas cessaram substituídas por um silêncio atônito. A mandíbula de Richard Holt caiu, o copo congelado no ar. Claire Donovan piscou, o celular esquecido no colo. F-18, alguém sussurrou. O que é isso? Perguntou um senhor no fundo. Tom, um fuzileiro aposentado com um distintivo desbotado no casaco, levantou-se de repente. Isso é um caça da Marinha. Só aviadores navais pilotam esses jatos. Josh encarou Ana, a boca aberta. Depois assentiu rapidamente. Por aqui. Ele fez sinal para a cabine. A multidão abriu espaço. Alguns a contragosto. Outros atônitos demais para reagir. Susan Grayson murmurou. Isso é insano. Mas a voz já não tinha a mesma certeza. Ana passou por eles, os passos firmes, a mochila no ombro. Uma mulher de blazer justo e cabelo preso cochichou para o companheiro de assento. Ela está mentindo. Não existe chance de uma garota como essa ter pilotado caças. O homem assentiu, mas seus olhos seguiram Ana. Um reflexo de dúvida surgindo. Os tênis dela avançavam silenciosos pelo corredor, mas sua presença parecia encher a cabine, mudando o ar. Lily a acompanhava com o olhar, as mãos miúdas agarrando o livro de colorir, os olhos arregalados em algo parecido com esperança. Ellen a puxou para perto, mas suas próprias mãos tremiam. A piedade de antes, substituída por uma inquietação silenciosa. A porta da cabine se abriu e o ar lá dentro parecia pesado, como se o avião inteiro prendesse a respiração. O capitão estava desmaiado em seu assento, o rosto pálido e úmido de suor. O copiloto, Ryan, um jovem de cabelo raspado, agarrava os controles com os nós dos dedos brancos. Ele olhou para Ana e franziu a testa. Você, uma mulher? A voz era cortante, quase acusatória. Do lado de fora, os passageiros se apertavam contra a porta, suas vozes vazando. Não coloque nossas vidas nas mãos dela! Gritou Susan Grayson, o tom agudo de pânico. Se ela errar, todos morremos. Os olhos de Ryan deslizaram do moletom aos tênis de Ana, depois de volta aos controles. Tem certeza de que sabe o que está aí fazendo? Perguntou a voz mais baixa, mas ainda desconfiada. Ana não respondeu. Sentou-se no assento do capitão, as mãos passando pelos controles com uma confiança silenciosa que fez Ryan hesitar. Seus dedos roçaram um pequeno anel gasto na mão esquerda, quase imperceptível, mas o polegar permaneceu ali por um instante, como se fosse seu ponto de ancoragem. Uma lembrança surgiu, nítida e cortante. Uma base aérea empoeirada, o sol castigando, o rugido dos jatos sobrevoando. Ana, mais jovem, com o cabelo preso firme, estava em pé diante de um F-18, seu indicativo de chamada bordado no macacão de voo. Night Viper 12. O oficial comandante bateu em seu ombro, a voz áspera. Você é a melhor que temos, Miller. Ela apenas assentiu, os olhos fixos no jato, o coração firme. Então veio a missão, a explosão, o relatório que dizia que ela não havia sobrevivido. Ana havia se afastado daquela vida, das medalhas, do nome. Agora na cabine suas mãos se moviam como se nunca tivessem partido. O avião estabilizou, o horizonte nivelado. Ryan a encarava, a boca entreaberta, como se a visse pela primeira vez. Do lado de fora, os gritos dos passageiros diminuíam, mas a tensão continuava pesada, pressionando a porta da cabine.
O avião sacudiu. Uma queda brusca que fez uma bandeja bater na galley. Os passageiros gritaram, suas vozes se misturando em um rugido caótico. Os olhos de Anna permaneceram fixos nos instrumentos, o dedo firme ao ajustar o manche. Ryan a observava, a dúvida começando a se desfazer. Ela alcançou o rádio, a voz calma, como se pedisse um café. Aqui é Night Viper 12, solicitando autorização. As palavras atingiram a torre de controle como uma bomba. Houve uma longa pausa. Então uma voz estalou, frenética. Night Viper 12. Ah, impossível. Você foi declarada aqui há 5 anos? A cabeça de Ryan virou na hora, os olhos arregalados. Do lado de fora, os passageiros ficaram em silêncio. Os gritos de Susan Grayson morreram na garganta. Tom sussurrou para o vizinho de assento. Ela é um fantasma. Anna não reagiu. Continuou falando com a torre, a voz estável, guiando o avião através das sacudidas. Sua mão roçou o papel dobrado no bolso, as bordas amassando suavemente. A mandíbula dela se apertou por um instante antes de voltar o foco aos controles. Uma mulher de casaco de veludo, os cabelos riscados de prata, estava perto da porta da cabine. Sua voz se ergueu acima das outras. Isso é um erro. Ela não é ninguém. Vocês estão arriscando nossas vidas por uma ninguém. Suas palavras acenderam murmúrios de concordância, passageiros balançando a cabeça, o medo alimentando o desprezo. Os ombros de Anna se enrijeceram, mas ela não se virou. Os dedos agora se moviam mais rápidos, ajustando botões, os olhos vasculhando o radar. A mulher gritou ainda mais alto, histérica. Eu paguei por este voo. Eu mereço coisa melhor que isso. Josh a empurrou de volta suavemente, o rosto tenso. Senhora, por favor, deixe-a trabalhar. A mão de Anna parou no manche, o polegar roçando novamente o anel gasto. Por uma fração de segundo, seus lábios se entreabriram, como se fosse dizer algo, mas não disse. Apenas continuou voando, o silêncio dela mais ensurdecedor que os gritos da mulher. A tela do radar piscou vermelha, uma enorme nuvem de tempestade surgindo à frente, as bordas cerradas e furiosas. O avião sacudia mais forte, a turbulência chacoalhando os compartimentos superiores. Passageiros arfavam, alguns se agarrando aos apoios de braço, outros murmurando orações. Richard Holt avançou em direção à porta da cabine, o rosto avermelhado. Eu não acredito nela, gritou. Ela é uma fraude. Claire Donovan, a confiança abalada mas não destruída, juntou-se. É melhor rezar do que confiar nela. Alguns assentiram, o medo pesando mais que a vergonha. Josh bloqueou a porta, a voz firme. Fiquem atrás, deixem-na trabalhar. Anna não se virou. O suor escorria em sua testa, mas suas mãos não vacilavam. Ajustava os controles. Os olhos estreitos ao encontrar uma brecha na tempestade. Um caminho estreito como navalha, através do caos. Seus dedos se moviam com uma precisão que silenciou Ryan, o ceticismo dando lugar a um respeito silencioso. Do lado de fora, a vozinha de Lily cortou o barulho. Ela vai nos salvar, mamãe. Eu sei que vai. Ellen a abraçou mais forte. As lágrimas caindo agora. Um homem de terno cinza, a pasta com monograma nas mãos, levantou-se e bradou. Isso é inaceitável. Tenho uma reunião em Nova York amanhã e não vou morrer por causa de uma piloto de Araque. As palavras dele desencadearam uma nova onda de pânico. Passageiros murmurando, alguns gritando concordância. A mão de Anna apertou o manche, os nós dos dedos esbranquiçados por um instante. Ela olhou para o radar, a massa vermelha da tempestade pulsando como um coração. Seus lábios se moveram em silêncio, contando algo. Altitudes, rumos, talvez memórias. Anna ajustou o acelerador, o movimento suave como se já tivesse feito aquilo milhares de vezes. O homem continuava gritando,
mas sua voz se perdeu à medida que o avião se estabilizava sob as mãos dela, guiando-o através da turbulência. Ryan se inclinou mais perto, a voz baixa. Você já fez isso antes, não fez? Anna não respondeu, mas seus olhos se voltaram para ele por um segundo, e isso bastou. O avião desceu, depois subiu, atravessando as nuvens como uma agulha pelo tecido. A turbulência diminuiu, até parar. As luzes da cabine piscaram e, por um momento, tudo ficou em silêncio. Então o avião rompeu a tempestade. O céu se abrindo límpido e azul. Os passageiros explodiram em aplausos, os gritos fortes o bastante para estremecer as paredes. Lily ficou de pé na poltrona, batendo palmas com entusiasmo. Moça, você nos salvou. Sua voz cortou o ruído. Ellen a puxou para baixo, as lágrimas escorrendo pelo rosto, mas não parou de aplaudir. Richard Holt afundou no assento, o rosto pálido. Claire Donovan encarava as próprias mãos, as unhas cravadas nas palmas. Susan Grayson desviou o olhar, os óculos embaçando levemente. Anna manteve os olhos nos instrumentos, guiando o avião em direção ao aeroporto mais próximo. Ryan inclinou-se para ela, a voz baixa, sem mais dúvida. Como você fez isso? Anna não respondeu. Continuou trabalhando, os lábios cerrados. Uma memória surgiu, silenciosa mas pesada. Um pequeno apartamento, uma única lâmpada projetando sombras na parede. Anna sentada à mesa, as mãos em torno de uma caneca de café. Na estante, atrás dela, um triângulo de bandeira dobrada dentro de uma caixa de madeira. A bandeira do marido. Ao lado, uma foto dos dois, jovens, rindo, ele com o braço em seus ombros, um jato ao fundo. Ela ficara horas olhando para aquela foto depois da notícia, o rosto vazio, as mãos firmes. Tinha deixado a marinha, o indicativo à vida. Mas o céu sempre a chamava de volta. Agora, na cabine. Seus dedos se moviam com a mesma firmeza, a mesma determinação. O avião desceu o trem de pouso, o zumbido ecoando quando travou no lugar. Os aplausos dos passageiros cresceram, mas o rosto de Anna permanecia calmo, os olhos fixos nas luzes da pista à frente. O avião pousou suave e controlado, as rodas tocando o asfalto como um beijo. A cabine irrompeu em lágrimas e aplausos. Ellen abraçou Lily, sussurrando. Ela conseguiu. Ela realmente conseguiu. Anna soltou o cinto, levantou-se e jogou a mochila no ombro, o rosto sereno como quando estava no assento 12C. Josh abriu a porta da cabine, as mãos tremendo, e deu passagem. Os passageiros a observavam surgir, os aplausos diminuindo ao vê-la ainda com aquele moletom gasto, os tênis surrados. Um homem de jaqueta de tweed, os óculos escorregando no nariz, murmurou para a esposa. Ela nem parece orgulhosa. Quem é ela? A esposa balançou a cabeça, os olhos úmidos. Anna caminhou pelo corredor, os passos firmes, o olhar fixo à frente. Lily acenou com um livro de colorir. O desenho do avião agora completo, um sol brilhante acima dele. Os lábios de Anna se curvaram, só o suficiente para notar. Então ela continuou andando. O aeroporto era caos. Repórteres lotavam os portões, as câmeras disparando flashes pelas janelas. Passageiros saíam do avião. Alguns ainda trêmulos, outros falando ao mesmo tempo. As vozes uma mistura de espanto e vergonha. Richard Holt evitou encará-la, o paletó pendurado no braço. Claire Donovan passou apressada, os saltos estalando no asfalto. Um jornalista atravessou a multidão, o microfone erguido. Por favor, o seu nome. Anna continuou andando, o capuz baixo. Susan Grayson, o rosto cinzento, murmurou à assistente. Deus nos livre de ela contar o que aconteceu naquele avião. Tom estava ao lado, os olhos fixos em Anna, a mão erguida em uma saudação silenciosa. Uma jovem de jaqueta jeans, uma estudante universitária que permanecera calada durante todo o voo,
Deu um passo à frente, a voz trêmula, mas firme, alta o suficiente para todos ouvirem. Obrigada. Ana parou apenas por um segundo, seus olhos encontrando os da mulher, depois assentiu e continuou andando. Um homem de casaco preto, o rosto marcado por anos de negociações corporativas, estava perto do portão com o celular colado ao ouvido. Não estou exagerando, disse, a voz baixa mais urgente. Ela pilotou o maldito avião, e todos nós a tratamos como lixo. Ele lançou um olhar para Ana, mas desviou para o chão quando ela passou. Os outros passageiros se mexiam desconfortáveis. O desprezo de antes agora um peso sufocante. A alça da mochila de Ana escorregou, e ela ajustou, os dedos roçando o pequeno chaveiro em forma de jato. O metal brilhou na luz, e por um instante, os olhos de Tom se arregalaram ao reconhecê-lo, um amuleto de piloto, conquistado após anos no céu. Ele abriu a boca para falar algo, mas Ana já seguia adiante, os passos firmes, o silêncio mais forte que os gritos dos repórteres. O Departamento de Defesa chegou, SUVs pretos estacionando com as portas batendo pesadas. Um oficial severo, o Coronel Daniels, aproximou-se, as botas firmes no chão. Parou diante de Ana, os olhos estreitando-se antes de suavizar. Ele a saudou com precisão militar. Bem-vinda de volta, Night Viper 12. Pensávamos que você estivesse Kia. A multidão congelou. Passageiros ofegaram. Alguns caíram de joelhos, as cabeças baixas. O rosto de Richard Holt empalideceu, o celular escorregando de sua mão. Claire Donovan levou a mão à boca, os olhos arregalados de horror. Susan Grayson virou o rosto, os ombros caídos. Ana retribuiu a saudação. A mão firme, depois a abaixou. Não disse uma palavra. Um repórter, a câmera ainda ligada, gritou. Night Viper 12, quem é ela? O Coronel Daniels o encarou. A voz firme. Uma heroína, é tudo o que precisam saber. Os olhos de Ana se desviaram, captando Lily acenando com o desenho na mão. Sua própria mão tremeu como se quisesse responder, mas não o fez. Outra memória, mais suave, surgiu. Uma praia ao pôr do sol, as ondas quebrando suavemente. Ana e o marido caminhavam descalços, as mãos entrelaçadas, o riso dela misturado ao som do mar. Ele lhe dera o anel, o mesmo que ela tocara na cabine. Você é minha ala, ele dissera, a voz calorosa. Ela vivia sorrido, os olhos no horizonte, o céu infinito sobre eles. Depois veio a chamada, a missão que o levou embora. Ana havia enterrado aquela vida, enterrado o nome Night Viper 12. Mas o céu tinha outros planos. Agora, enquanto atravessava o aeroporto, o peso daquele anel a ancorava, um lembrete silencioso de quem tinha sido, de quem ainda era. Os repórteres continuavam gritando, mas ela não parava, os passos a carregando além do caos, além da vergonha dos que a julgaram. As consequências chegaram rápido. Richard Holt, o gestor de fundos, recebeu uma ligação de sua diretoria no dia seguinte. Sua zombaria de Ana, gravada por um passageiro, viralizou-nos, seu nome entre as tendências com hashtags como Classless in the Clouds. Ao anoitecer, ele estava demitido, a carreira em ruínas. Claire Donovan, a socialite, viu seus contratos de patrocínio evaporarem. Seu rosto estampado em blogs com manchetes como influencer humilhada por ataque em pleno voo. O escritório de advocacia de Susan Grayson se distanciou dela, os clientes abandonando-a após passageiros relatarem seus gritos. O senador Vance enfrentou um retorno silencioso, doadores cochichando sobre sua inércia durante a crise. O homem do terno de linho, o magnata imobiliário Greg Thornton, teve seu último negócio cancelado. Os investidores citando preocupações de reputação após seus comentários caírem na mídia. Nenhum deles enfrentou Ana diretamente, não precisavam. A verdade estava exposta e pesava. Ana saiu do aeroporto, a mochila sobre um ombro, o capuz ainda baixo. Os repórteres gritavam perguntas, mas ela não parou. Tom a observava partir, os olhos úmidos, a mão ainda erguida na saudação silenciosa.
Lily e Ellen estavam perto do portão, Lily acenando com as mãos vazias, o desenho agora perdido. Anna olhou para trás apenas uma vez, os olhos captando a multidão, as câmeras, o caos. Seus lábios não se moveram, mas o olhar bastou. Um reconhecimento silencioso do peso que carregara, da tempestade que atravessara. O coronel Daniels a seguiu por alguns passos, depois parou, como se soubesse que ela não queria companhia. A multidão abriu espaço. O sussurro se apagando enquanto ela passava, um fantasma renascido, seu indicativo ecoando nas mentes de todos. Onde você está assistindo? Deixe um comentário abaixo e aperte seguir para caminhar comigo através da dor, da traição e, finalmente, da cura.